Fala pessoal, professor Diego Alves com vocês aqui no canal Papo de História para nós debatermos um pouquinho sobre essa questão do governo dos Estados Unidos, praticamente uma pressão do Marco Rubio para classificar Comando Vermelho e PCC como grupos terroristas. Isso vai ser oficializado no dia 5 de junho, desse mês agora que vai chegar. E já causa um alvoroço em Brasília, porque o temor que muita gente tem, por algum lado, é uma invasão dos Estados Unidos, como aconteceu na Venezuela, entre outros lugares. Nicarágua está quase nesse caminho também, mas precisamente a Venezuela, com a captura do Maduro, mas mais do que isso, a explosão de lanchas em alto mar. E mais antigamente, vocês não vão lembrar disso, a Colômbia. A Colômbia teve uma intervenção direta dos Estados Unidos com o DEA, mas a gente está falando de Pablo Escobar, entre outras questões, dos grandes cartéis, e o México também. Então nós já tivemos na história os Estados Unidos realmente intervindo militarmente nesse país, atuando nesse país em vários graus. Repito, a última vez foi com o Nicolás Maduro, ele foi capturado, sendo considerado o chefe do cartel de los Soles, né? O cartel dos sóis, cartel de los Soles, que era junto com o Maduro e supostamente os generais venezuelanos nesse esquema de venda de drogas, que iam principalmente para os Estados Unidos. Daí a razão dos americanos votarem, aplicarem uma lei e intervirem na Venezuela, alegando o seguinte: olha, essas drogas chegam aqui e matam americanos. O México está na fronteira, então eles já têm um histórico de embate, de interferência no México, então já era mais fácil fazê-lo. E na época do Pablo Escobar, repetindo, os grandes cartéis, venda de cocaína, enfim, os americanos, eles viram que era necessário, dentro da lógica deles, intervir nesses países. Tá? Então, dependendo de como a coisa fica, os Estados Unidos vêm com seu porrete democrático e dão um sim na cabeça. Mas a questão do Brasil, já falei isso nos shorts, as nossas, né? Três fala isso, né? As drogas, porcaria que sai do Brasil, vai principalmente para a Europa. Tá? Não estou dizendo que não chega nos Estados Unidos, mas não é uma rota assim gigante. Tá? Geralmente vai por esses países, Colômbia, Venezuela, México. Então esses países mais próximos são que tem verdadeiramente as rotas de droga para lá. Porém, a questão de Comando Vermelho e PCC, se você for ler a decisão, envolve também ataques à própria população brasileira, as táticas que esses grupos usam. E vou deixar aqui para vocês a declaração do governo americano, tá? Quando eles decidem de fato de verdade classificar Comando Vermelho e PCC como grupos terroristas. Então é uma declaração longa, beleza? Foi bem trabalhada, eles já queriam fazer isso. Lembro, como disse anteriormente no shorts, que o próprio presidente Lula viajou para lá para evitar isso. O temor, segundo os aliados, é de que essa classificação vai permitir os Estados Unidos terem um trunfo contra o Brasil. Negociações, tarifas. Eles vão poder alegar que o Brasil tem grupos terroristas e por não combatê-los, o Brasil vai ser taxado, tá? Supondo, tá, pessoal? Então, eles acreditam que isso é mais um trunfo que os americanos terão em negociações financeiras ou renegociações de taxas tarifárias contra o Brasil do que uma questão de fato e de verdade para combater os grupos narcoterroristas, narcotraficantes, como vocês preferirem. Já a oposição alega que não, que o interesse é combater empresas e demais grupos que financiam o tráfico de drogas no Brasil. Lembrando que eles lucram muito com essa droga que é enviada para fora. Há o consumo interno, obviamente, que gera milhões e milhões de reais, né? Fortuna para esses caras, mas eles também ganham muito dinheiro enviando lá para fora. Então tem bancos, casas, laranjas, enfim, uma estrutura enorme montada. Principalmente em relação ao PCC, que já atua há muito tempo como uma máfia. Tem ligação com outras máfias pelo mundo, não só a máfia italiana. Então é um nível de organização realmente como fábrica. Tá? Tem uma estrutura de fábrica realmente muito bem montada. Então, o que a oposição alega é o seguinte: não, agora essas pessoas serão realmente penalizadas, taxadas, e se o Brasil não fizer nada, aí sim o Brasil pode ser sancionado. Então essa é a questão, se o Brasil será sancionado ou não. As pessoas têm dúvida de que, mas nós podemos ser invadidos pelos americanos, os americanos podem atacar o Brasil, atacar alvos do tráfico no Brasil. Gente,
Muito difícil. Tá? Muito difícil que isso aconteça. É impossível? Nada é impossível dentro da administração Trump. Tá? Nada é impossível dentro da administração Trump. Mas eu não acredito que isso venha acontecer. Tá? Não, no governo Lula, no governo Flávio, não acredito. Um desgaste muito maior para os Estados Unidos, sabe? Ele já tem outras frentes. Tem o bololô do Irã, tá se voltando para Cuba cada vez mais, tá deixando Cuba minguar lá, sem energia, sem nada, para depois te dar uma outra porretada democrática na cabeça do regime cubano. Então, os Estados Unidos já têm as frentes para se preocupar, além de Israel, que por enquanto está quieto, mas quando alguém do Líbano soltar um foguetinho, os americanos também estão ali para dar um apoio para Israel. Então, assim, calma, sem alarmismo, beleza? Sem alarmismo em relação a isso. Agora, sanções podem vir. Isso é um fato. Sanções podem de fato e de verdade acontecer, tá legal? Porque é uma arma dos Estados Unidos, né? Eles não vão simplesmente classificar como terrorista e deixar pra lá, olha, o Brasil tem grupos terroristas. Não. O americano, quando ouve falar do que o tráfico faz no Brasil, ele sabe, porra, que não é uma coisa normal. Domínio de território não é uma coisa normal como acontece aqui. Então vamos perder turistas. Veja bem, as pessoas continuam viajando para vários lugares que nós temos grupos ditos terroristas e esse não é o problema, tá? Aí tem uma questão outra, uma questão governamental. A forma que um governo encara o outro muda. Os Estados Unidos sobem os degraus para olhar o Brasil, porque vocês têm grupos terroristas domésticos e não fazem nada. E isso é um peso importante, repito, em qualquer mesa de negociação, tá legal? Então, esse é basicamente o cenário por alto. Vamos lançar um PapoCast, que é o nosso podcast sobre isso, tá legal? Então não perca. Possivelmente esse final de semana teremos 2 PapoCasts especiais. Um sobre o fim da escala 6x1, que eu disse que ia fazer, né? Ficou faltando, foi votado agora. E sobre essa questão que, de fato e de verdade, é uma das coisas mais importantes em política externa para o nosso país. E não se enganem, será usado nas próximas eleições. Aliás, já nessa eleição em outubro, com certeza, segurança pública será um marco. O diferencial será segurança pública, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tá legal? Então, peço que você se inscreva, curta, comente, principalmente compartilhe esse vídeo. Eu quero saber, o que você acha disso? Você concorda que os grupos de tráfico no Brasil são terroristas? O Brasil, ele perde soberania quando o governo estrangeiro classifica isso antes mesmo do Brasil fazê-lo? Eu quero saber a sua opinião. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.